Agradecer a oportunidade. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez aqui de público, eu quero desejar parabéns aos pastores. O pastor Rafael também está ali na live ali também. É uma honra poder estar junto de vocês e aprender com vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor, pelo zelo pela nossa vida, pela nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu estou aqui é porque um dia alguém acreditou em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas se espantam que a gente cruza essa cidade de Melo toda e vem de Sepitiba para cá. Que isso, da igreja de Sepitiba? Porque um dia alguém estendeu a mão para mim, quando eu não estava assim não, bonitão não. É quando eu estava cheio de carrapicho, cheio de problema. E alguém que um dia insistiu sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer esse culto aqui de ação de graças. Louvado seja o teu nome, Deus. Pela minha família. Estamos vivendo, passando por um processo. Deus, tu és bom, Pai. Tu és Senhor, tu és quem cuida, Pai. Acabou que de altar aqui para aqui falando que o processo todo mundo vai ter que passar, né? Vai ter um crivo entre a nossa vida para que sejamos plenos para concluir a obra do Senhor. Aleluia. E eu digo para você que você é um privilegiado, amém? Amém. Porque o presbítero Roberto já me fez esse convite, acredito que foi no início da semana passada, e eu fiquei preocupado, ansiando ao Senhor por uma palavra. Eu estou de férias do meu trabalho, mas estou trabalhando mais do que no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho hora de almoço, tem a hora de lanche, tem a hora certinha para sair, eu não faço hora extra, mas como eu estou numa obra lá em casa lá, eu estava de sol a sol. Meu Deus, louvado seja o nome. Só que eu tenho o costume de sempre ler uma palavra pela manhã, eu tenho o costume de fazer uma devocional, eu gosto de ouvir louvores, e o louvor ele fala muito comigo. E eu fiquei, passou terça, quarta, quinta, sexta. Ontem até a mensagem eu estava ouvindo. Falei, Senhor, o que é isso? Nada, Pai. Aí fiz uma salada mista de pregação. Ouvi um, ouvi outro, ouvi um. Falei, alguém tem que falar alguma coisa. Meu Deus, Senhor, tu és maravilhoso. E aquela questão que você tem que... Eu tenho que bater aqui, irmão. Se não bater aqui, não adianta. Não adianta eu querer levar para você, porque a palavra ela é clara. Aquilo que eu trago no altar, ele tem que fatiar em mim primeiro, para depois eu trazer para a igreja. Louvado Porque senão é palestra, não é pregação. E aqui a gente não palestra, aqui a gente prega, a gente usa a palavra. E eu fui e fiquei relutando. Fiquei lisonjeado por ser honrado de estar podendo pregar hoje no dia do pastor, né? De repente em outro cenário, estava tudo preparado para ele pregar, tudo. E Deus me deu essa oportunidade e eu falei, amém. Eu vou pregar a história do primeiro pastor da Bíblia. Um homem que para a gente vai servir de exemplo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Quem é bom de Bíblia já sabe de quem eu vou falar. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Tu és tremendo. Oh, meu Deus. Fala conosco, Pai. Dá discernimento, entendimento. Abre o nosso coração, nossa mente, para entendermos a tua palavra, Senhor. Posso ler? Amém. E aconteceu que estando ele junto ao lago de Genezaré, a multidão se amontava junto dele para ouvir
a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as redes. E subiu um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco a multidões. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua palavra. O teu filho já orou por mim, Senhor, eu quero complementar a oração dele. Que não seja a minha boca, Senhor, que de repente, se o Senhor quiser mudar tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, eu consegui escrever ali parado no carro agora, Senhor, para dar um norte para a pregação, Pai. O Senhor tem toda a liberdade, Pai. Porque, Pai, melhor é Tu ser o canal, Senhor, do que eu ser querer alguém aqui que não seja da Tua vontade, Senhor. Meu Deus. Pai, eu coloquei no meu coração esta mensagem, Senhor. Mas se ao longo do caminho Tu quiser mudar por outro percurso, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que assim como o João falou, que ele diminua, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, eu quero assim fazer da palavra dele a minha, Senhor. Aleluia. Nessa noite, porque eu quero ser canal de bênção para a vida dos meus irmãos e para a minha vida nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Falar de Pedro para a igreja é algo muito fácil, porque todos nós conhecemos a trajetória de Pedro. Só que eu separei algumas coisas para mostrar para mim e para você que Pedro também era esse homem como a gente. Aleluia. Não é algo que está no estandarte que eu não tenho condições de ser igual aquele cara ali. É alguém que tipo assim, meu irmão, surreal, eu não consigo ser igual a ele. Não, Pedro é esse ser humano igual a mim e você. A primeira oportunidade entre Pedro e Jesus, Pedro está falido. Pedro perdeu toda a sua noite de sono, pescando, sabia onde pescar, porque pescador conhece de lua, pescador conhece de tempo, pescador sabe qual é o tipo de peixe que está dando, pescador sabe o tipo de rede que vai usar, que está aí no alto mar, não tem ali, né, isca, mas é a rede tal, porque a rede tal vai pegar o peixe tal, se for muito grande, vai pegar, se for muito pequena a rede, vai pegar peixe que a gente não quer, e tem temporada de peixe, e Pedro agora está desembarcando na cidade e Jesus está sendo apertado pela multidão. Já ouvimos esse texto aqui outras vezes, né? Sabemos que Jesus aqui está entristecido, mas ainda assim ele está cumprindo com o seu propósito e o povo querendo ouvir. Então Pedro agora é chamado. Pedro, eu quero usar o teu barco. Mas se de repente hoje a gente olhar para a nossa estrutura, a gente vai falar, Senhor, como? Eu desse jeito, eu nessa condição, o Senhor quer me usar? Meu Deus. Senhor, diante de mim eu não consigo nem ter palavras para falar, Senhor. Eu não tenho nem ânimo para pregar, para falar da tua palavra. E esse homem cede ali o seu barco. O texto não fala, mas posso eu conjecturar, de repente contrariado, mas obedecendo. Sim, meu Deus. Porque dentro dos textos históricos, outrora seu irmão volta correndo para o avisar que encontrou o Rabi. Então Pedro era cristão. Pedro não teve ali sendo convertido naquela hora ali, ou aceitou Jesus, né, como a gente tem hoje, naquele momento. Porque o seu irmão, em outro momento dos textos, vem correndo até Pedro dizer, Pedro, encontrei o Rabi. Só que agora Pedro, desanimado, porque diante de uma noite de sono, de repente projetou que essa quantidade de peixe que eu pego agora, eu consigo pagar as contas A, B, consigo resolver esses problemas aqui, consigo ajeitar isso, e agora esse homem volta entristecido.
e tantos barcos, ali tinha até dois, não podia pegar o outro barco? Ô Senhor, pega ali fulano ali. Hoje para mim não está legal não, hoje eu não estou bem não. Hoje eu estou... Pega o outro barco ali. Mas ele aceita e cede o convite e tira o barco das margens. E agora eu imagino ali, cansado, eu quero ir para casa dormir, porque eu passei a noite em claro, e ele está discursando, ele está discursando, ele está discursando. Esse povo aí só vive atrás desse profeta, né? Até então, assim como o povo dizia, por causa de comida, e eu estou doido para ir para casa, mas não, ele está ali atento, de repente ouvindo Deus falando com ele mais uma vez, e depois que a mensagem acaba, Jesus manda ele jogar a rede à direita do barco. E nesse momento era o local mais improvável para que Pedro pegasse a maior quantidade de peixe de toda a sua vida. Numa só pescaria. Ali não era local óbvio, ali não era local que tinha aquele tipo de peixe, ali não era aquele local mais propenso, até porque ele já tinha passado a noite no local correto, no ambiente correto, a qual ele achava, né, com seus conhecimentos, e ele agora obedece. E joga a rede, e conhecemos que é a pesca maravilhosa que o seu barco quase vai a pique. Agora, diante de um homem falido, e agora um homem bem sucedido, porque agora ele tinha estrutura para pagar tudo aquilo que de repente ele devia, que uma pescaria ela custa dinheiro, né? Ela tem o tempo, ela tem as pessoas que você vai levar no dia de hoje, tem combustível, tem isca, tem isso, tem aquilo, mas também naquela época tinha custo, tinha alimentação para passar a madrugada inteira, e agora esse homem pega o peixe. E o interessante é que ele ainda aceita o convite, mesmo depois de uma situação adversa daquilo que ele tinha vivido antes do conhecimento daquele homem. Ele poderia receber aquela quantidade de peixe e depois só contar a história. Rapaz, entrou um cara no meu barco aí outro dia, que meu irmão, depois que ele mandou virar à direita, eu peguei peixe até que nem pega aqui, e o negócio foi maravilhoso, vai dar para me viver 3 meses dessa pescaria aí, tô tranquilão, light, falar igual um colega meu, tô tranquilão, de boa, dá para mim ficar. Só que aí Jesus fala para ele que eu não vou mais hoje eu te convido a não mais pescar peixe, mas eu quero te fazer um convite a ser pescadores de homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem aceita o convite. Aleluia. De Jesus. Louvado seja o teu nome. E o tempo vai passando e é algo de interessante, por isso que eu quero falar dele hoje, porque ele também é igual a gente, porque ele tinha conflito, tinha seus problemas, mas ainda assim aceita o convite. Depois da maior pesca, da primeira maior pesca da sua vida, ele ainda continua a seguir a Cristo. E a gente vai ver Mateus, né, 10, eles são nomeados discípulos de Jesus, Pedro está ali contido naqueles 12 discípulos, estão fazendo a obra do Senhor, estão caminhando, estão seguindo a sua vida, mas agora chegou um fato que a sogra de Pedro fica doente. Um homem desse que a Bíblia não narra a esposa de Pedro.
Então, um homem que de repente já tinha acontecido alguma coisa, agora a sogra também fica doente e esse homem fica preocupado, mas quando Jesus entra na casa dele, aquela mulher é curada. É diferente de mim, de você hoje, que as situações se apresentam e a gente vai parar por causa dessa enfermidade, a gente vai parar por causa dessa situação que no meio do caminho aconteceu. E o tempo vai passando e Pedro está ali fazendo a obra do Senhor, Deus o chamando, Jesus o convidando a fazer a obra junto com os discípulos. São enviados, algo de muito interessante, né? São enviados de que forma? Fizemos um estudo aqui na nossa igreja, algo de interessante. Tinham 2 capas. Tinham um mochilão para levar ali o seu alimento. Tinha muita coisa para fazer missões? Não. É enviado de 2 em 2 e sendo ensinado. Se entrar numa casa que eles não quiserem nada, vocês sacudam, né, os seus pés e saiam daquele lugar. Mas se chegarem numa casa que alguém, né, os receber bem, ali abençoar e profetizar sobre aquela casa. Então, homens que estão saindo para fazer agora missões, mas sem estrutura. Não foram com seus ouros, não foram com sua prata, não foram com um carro bem confortável, não foram de avião fazer a obra do Senhor. E o tempo vai passando, e agora esse homem, diante dos discípulos reunidos, Jesus mais uma vez anuncia a sua morte. E esse homem, em Mateus capítulo 16, versículo 23, se você quiser olhar na sua Bíblia, ele é repreendido por Jesus. Para trás de mim, Satanás. Jesus está repreendendo Pedro, ou o que estava em Pedro. O que estava em Pedro. Porque Pedro, com o seu zelo maior, ele estava querendo impedir os acontecimentos de Deus na terra. Porque se Jesus não morre, de repente não estaremos aqui hoje. Jesus não morre, essa igreja, que outrora ela era pequenininha, ela não ia ter uma grande projeção, Jesus não morresse. E agora esse homem é repreendido por Jesus. Só que esse mesmo Pedro é um Pedro que entra para a história. Porque em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31, ele anda sobre as águas. Meu Deus, aleluia. Quem na Bíblia andou sobre as águas? Jesus e Pedro. Quem mais andou? Ninguém. Esse cara cheio de conflito, esse cara cheio de amor, esse cara cheio de intenção boa, mas não a intenção própria, a qual foi falado pelo pastor, né? O Uzá vai tentar segurar a arca para que ela não caia. É uma boa intenção. Não foi de maledicência que aquilo aconteceu, não. Foi com um zelo, mas não um zelo correto. Porque ele, sendo entendedor da lei, ele sabia que não podia tocar na arca. Tinha os seus varais para poder carregar a arca. Então, Pedro anda sobre as águas. Mas olha como que é interessante, que esse mesmo Pedro que anda sobre as águas, ele também afunda nas águas. Você está vendo como que esse Pedro oscila? Você está vendo como esse Pedro, esse homem natural, esse homem igual você, que está aqui hoje,
Porque o homem que eu estou falando hoje não é o sexo masculino, mas eu falo, né, a natureza, aquilo que Deus criou. Aleluia. Por que Pedro Meu Deus, afunda? aleluia. Porque Pedro temeu a tempestade, Pedro temeu o vento. Ei, irmão, esse vento não é para te matar, não. Essa situação não é para te matar, não. Esse momento que você está vivendo é para trazer conhecimento, para trazer maturidade, maturação na minha vida e na sua. Aleluia. Só que esse mesmo Jesus se aproxima, estende a mão. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Pedro fica de pé novamente. Aleluia. Glória Você tem a noção Deus. disso, irmão? Porque muitas das vezes o mundo lá fora nos apedreja. Ah, porque você afundou, porque você caiu. Ah, mas eu andei. Ah, mas você afundou. Ah, mas eu andei. Ah, mas você afundou. É assim que lá fora as pessoas vão dizer. Ah, mas você está aqui. Mas você estava lá. Pô, mas eu estou aqui. Ah, mas você estava lá. Ah, mas eu estou aqui. Oh, meu Deus. Senhor, meu E Deus. o Senhor dos Senhores só estendeu a mão, não falou nada para ele. Verdade. Não falou nada para ele de um episódio parecido com essa situação. Do barco, Jesus dormindo, os discípulos indo de uma cidade para outra, todo mundo atemorizado com os ventos fortes e com as ondas bravias. E eles vão lá para Jesus e falam assim, ó, Aleluia. tu não se importa com a nossa vida, não? Tu não está vendo o que está acontecendo lá fora? Ah, homem de pequena fé. Dá uma ordem ao vento, cessa, as ondas ficam. Aleluia. Mas para Pedro ele não faz isso, ele estende a mão. Assim é o Senhor para mim e para você. Quantas das vezes você cair, ele vai estender a mão. Todas as vezes que você cair, Aleluia. ele vai estender a mão. Louvado para te seja o teu levantar. nome, meu Deus. Aleluia. Porque o desejo do Senhor é você de pé, para que você faça a obra, para que você seja mais um ceifeiro nessa obra de poucos ceifeiros. O mundo às vezes até te aponta, o mundo às vezes até nos aponta, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa fraqueza, mas o Senhor nessa noite, Ele, mais uma vez, você que está na live também, Ele estende a mão para você, Aleluia. porque Ele conta Aleluia. contigo. Meu Deus, tu és bom, tu és misericordioso. Porque assim, os intempéries, irmão, não podem nos afastar de Jesus. Os intempéries não podem nos afastar do Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica achando que por causa do vento, Jesus não se importa com a gente, não é? Estou mentindo? Tu não está vendo a minha situação, não, Senhor? Essa situação é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Essa situação que tu está vivendo hoje é para que depois lá na frente as pessoas falem, ah, realmente Deus é na tua vida. Porque eu não acreditava não. É. Porque problema insolúvel eu e você vamos resolver. Mas aquilo que não está diante de mim e você vai ser só o Senhor. É Ele que vai quebrantar o coração, é Ele que vai mudar a história, é Ele que vai cantar teu nome para as pessoas lá te chamar para o novo contrato, é Ele que vai botar teu nome lá em cima. Aleluia. E aquilo que Louvado cabe seja a o mim eu nome vou de fazer. Deus. Aleluia. É tu mesmo? Então, manda que eu vou até aí para te ver se eu não vou. Atitude. E ele foi. Deu uns passos. Afundou. Porque olhou para o lado. O que é o lado? Os intempéries. As situações que querem nos parar. Meu Deus. É a que perseguição. É o financeiro. Sim, Pai. Muito É obrigado. dentro de casa muitas das vezes, porque você é um bobão, você é uma bobona, tu tinha que tomar essa atitude tal. É o trabalho que vão lá e muda o teu horário, é a distância,
É vários fatores. Esse é o vento. Esse é o intempério da minha e da tua vida. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma sabe os planos que Deus tem para minha e para a tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! E depois disso, aleluia. esse mesmo Pedro, em João capítulo 18, verso 10, no Getsêmani, quando Jesus está no Getsêmani, ouvimos aqui semana passada pelo pastor, né, de questão de amizade, do carinho, da questão da perseverança da oração. Quando os soldados chegam, Pedro já tinha orado, irmão, e cansado e dormiu. Amém? Não é? É mistério, né? Como é que pode isso, né? Subiu para o monte, se afasta dos discípulos, chega mais um pouco perto, Jesus está lá na frente, eles passaram meio que a madrugada inteira orando. Ei, irmão, tu não vem cheio de azeite quando tu desce do monte? Não é? Aleluia. Quando tu entrega o teu jejum, que tu acha que tu está super, super poderoso, né? Pedro, depois de orar, irmão, Pedro está com a espada na cintura e corta a orelha do soldado. Mas qual a intenção de Pedro? Proteger o mestre. Pedro, ainda não é momento de você usar a espada, Pedro. Pega a orelha do malco, ora. Não aparece nem ponto, porque depois vão querer lá olhar como que está a orelha que Jesus colou. Não tinha super bonde na época. É milagre, irmão. Sabe por causa de quê? Para poupar a vida de Pedro. Porque senão hoje a gente vê retaliação, a gente mora em alguns bairros, né, que tu não pode tomar nenhuma atitude, porque tem insegurança do bairro. Se tu tomar a atitude correta, o cara fica logo chateadinho contigo e quer tomar atitude. Então Jesus aqui, sabendo da obra que Pedro faria, calma aí, cara, tem que resolver esse problema aqui, porque isso aqui vai te atrapalhar na tua caminhada, cara. Se soldados ficarem atrás de você direto, vai piorar o propósito que eu tenho contigo. E cola a orelha de mal. Jesus sai dali preso. E diante disso, na última ceia, esse mesmo Pedrão, cheio de entusiasmo, cheio de vontade de fazer a obra, quando Jesus está ali ceando com eles, eu te amo, estou contigo 10-10, né? Fora aí, estou contigo 10-10, não te largo. Eles podem te largar, mas eu não te largo. Rapaz, tu não se conhece, rapaz. Tu não sabe de nada. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, cara. Tu vai me negar, cara. Eu sei que tu me ama, mas tu vai me negar, cara. Não, dá para me prender aqui, Em Marcos capítulo 14, versículo 72, o galo canta pela segunda vez. Pedro cai em si. Eu acredito que esse momento ali agora para Pedro é algo, fica um espaço enorme. Porque todo mundo se separa, os 12, os 11, né? Porque ali um já tinha morrido, se matado, e agora os 11 se separam. A Débora gosta muito de falar, né? Juntos somos mais fortes. Agora imagina a igreja perseguida, é o que o pastor nos ensina aqui hoje, né? A igreja perseguida e todos separados, não tem mais ajuntamento. E aí, como que eu continuo sendo crente? Se não tem mais igreja? Será que eu sou crente só quando tem igreja? Será que eu tenho o costume de fazer meu devocional,
de estar sempre ouvindo louvores, para estar exaltando o Senhor? Será que quando eu estou sozinho, eu estou bem, estou legal? Será que quando eu estou sozinho, Jesus tem se agradado de mim? Meu Deus, aleluia. Pedro agora está nessa situação. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Alguns conhecendo e ele dizendo que não conhecia Jesus. Isso é num espaço agora de quase 3 dias que Pedro fica só. Esse homem a qual foi chamado, esse homem a qual foi designado para fazer uma grande obra, esse homem que hoje está aqui, depois do ponto final, a gente já conhece a história desse Pedro, mas esse homem agora está fugitivo, só e depressivo. Porque ele não conhecia de fato quem ele era. E isso é que muitas das vezes nos dificulta a fazer a obra do Senhor. Porque quando não conhecemos o nosso valor, a gente meio que fica bobeando. Eu não sou capaz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ei, estou falando de mim também, tá bom? Aleluia. Não fala que tem que cortar aqui para ir para lá. Aleluia, Deus. E ele agora está tentando fugir. Sair de perto e o galo canta, o dia clareia. Esse homem agora está depressivo. Porque quando Jesus ressuscita, as mulheres vão até o sepulcro e voltam avisando para aqueles que estavam lá. E depois Jesus se apresenta para eles. Jesus fala assim, ó, vamos reunir todo mundo e chama também a Pedro. Irmão, o culto é domingo, aqui presencial. Precisa o pastor mandar convite para você vir ao culto? Quando tu não vem? Quando tu está ocupado ou quando tu está para baixo, né? Não sabe essa situação? Ah, não vou na igreja hoje não, porque eu não estou bem, não estou legal. Ou quando você está atarefado. Se não manda chamar Pedro, Pedro não vem. Porque Pedro agora está constrangido. Esse homem agora está depressivo, porque ele diz tanto em amar aquele homem, ele amava mesmo, portanto, que a atitude que ele toma é atitude de medo. Medo, porque a população, os soldados reconhecem que ele era um dos que caminhavam com Jesus. Não é essa situação que muitas das vezes nos dificulta em fazer a obra do Senhor? O medo da responsabilidade, do trajeto do tempo em que Deus vai nos usar. Ah, mas se eu cair, mas se acontecer alguma coisa comigo, como que vai ser? Porque agora eu estou assim, agora eu estou assado. Não vou usar exemplos, porque a nossa igreja é pequena e acaba que a gente não é. E esse Pedro agora é convidado a estar junto de Jesus e os 11 e aquelas mulheres valorosas. Aleluia. E esse homem agora começa a caminhar diante desses 40 dias que a Bíblia narra, que Jesus ainda vive, né, aqui na terra, e cerca de 500 pessoas o ver também. Só que nesse intempério de tudo isso, esse Pedrão volta lá para a pescaria. Ele volta de novo a pescar.
Um homem que já tinha consciência, sabia quem era, sabia do seu chamado, mas ele volta lá a trabalhar para os homens, a do que ser pescador daquilo que Deus tinha feito sobre a vida dele. Um homem que já tinha, vai experimentar ser livre, né, da morte, quando Tiago ali, ele e Tiago são presos, e Tiago morre na noite anterior, e ele pelo anjo é livrado da morte. Só que esse mesmo Pedro é um homem natural. Só que nesse encontro dessa segunda pesca, mais uma vez ele volta ao primeiro cenário. Passam a noite inteira pescando e não pegam nada. E eu faço uma pergunta para mim e para você hoje. Até quando vamos ficar nesse círculo vicioso? Uma hora estou em cima, uma hora estou embaixo, uma hora estou em cima, uma hora estou embaixo, uma hora estou bem, uma hora eu estou mal, e com isso a obra está sofrendo. E com isso aquele lugar que você poderia estar e você poderia assumir, aquela obra que você já poderia estar avançada lá fora, está parada porque eu e você muitas das vezes oscilamos. Meu Deus. Louvado seja teu nome. É esse Pedro. E mais uma vez Jesus está à beira da praia. Deus, aleluia. E aqueles homens avistam alguém. A distância era boa, que eles não conseguiam ver fisionomia. Só que aquele homem agora que eles viam era um Cristo glorificado. Então a imagem associada àquele homem que eles tinham já não é mais. E eles observam a atitude, o gesto de Jesus ao acenar, ao chamar, e é Jesus. Mais uma vez Pedro mergulha, está nu, bota a roupa, mergulha e vai até o encontro de Jesus. E quando ele chega lá, aquilo que ele foi buscar de novo na madrugada, já tinha pronto na beira da praia. Meu Deus. Sem vara, sem linha, Meu sem Deus. Aleluia. É Deus de providência, Senhor. Aleluia. Quando, irmão, vamos ficar oscilando. Aleluia. Aleluia. É Deus zeloso. Aquilo que tu precisa, Jesus tem. Aleluia. Aquilo que tu precisa, Jesus já tem. Santo é o teu nome. Porque ele já está na beira da praia com o peixe cozido. E mais uma vez, pescaram nada, joga à direita. Ei, irmão, não anda na canhota, não anda na direita. Até a Bíblia, ela é a favor da direita, ela não é a favor da canhota. Joga à direita. E eles pegam uma quantidade enorme de peixe, mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Deus. E chegam à beira da praia, comem, saciam a sua fome, porque Jesus é o pão da vida, Ele tem alimento para mim, para você, Ele tem condições de suprir aquilo que eu e você precisamos. E tem aquele diálogo lindo agora na beira da praia. Pedro, tu me amas? Agora já não é mais cheio de emoção. Agora já não é um Pedro que não se conhece. Agora é um Pedro que conhece. Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sabe que eu te amo, Senhor. Muito mais do que isso. Está aqui a referência para depois você está procurando.
21, do capítulo, do verso 15 ao 22, é esse diálogo lindo. Pedro, tu me amas? Eu sei que tu me amas, Pedro. Então apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Olha o pastoreio de Pedro começando. Pedro agora é pastor, porque ele já tinha sido chamado para ser pescador de homem. Agora Jesus incumbe ele, traz para ele uma incumbência dele agora cuidar das ovelhas. De todo o ministério que Jesus fez em 3 anos e meio, agora Pedro que vai cuidar. Esse homem que outrora era cheio de conflito, cheio de problema, cheio de dificuldade, sem conhecer a sua natureza humana, sem se conhecer de fato. Esse Pedro agora é incumbido. Aleluia, Esse Deus. pastor da igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu faz como Ei. queres, Pai. Eu tenho um Aleluia. chamado. Eu tenho uma Louvado chamada. seja o teu nome, ó Deus. Deus conta comigo e Aleluia. contigo. Santo. Olha para as cadeiras, sabemos que temos algumas famílias enfermas. Sabemos. Mas olha as cadeiras vazias. Olha pessoas que poderiam estar aqui através da sua vida. Aquele teu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, que tu sabe que ele precisa ouvir uma palavra dessa e ele não está aqui. Deus, aleluia. Louvado seja o É teu por isso que o nome, Senhor Deus. conta contigo e comigo. Porque depois disso, esse mesmo Pedro, quando entende a missão, quando ele entende quem ele é, ele agora reconhece que ama Jesus de fato, porque esse homem fica depressivo, porque não é que ele não amava Jesus, é porque ele ficou com medo, e agora ele quer praticar. E esse homem, junto com os discípulos, fica em Jerusalém. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, qual ouvimos o texto, lemos o texto, que o ambiente que eles estavam é impactado da glória de Deus, da Shekinah, que todos falam em língua diferente. E quem vai dar uma satisfação para quem está lá fora é Pedro, porque Pedro vê pessoas do lado de fora zombando, falando algumas coisas, e ele vai lá dizer: não. Eles não estão cheios de vinho, não. Eles não estão cheios de mocho, não. Até porque é muito cedo para ele estar embriagado. Isso é a glória de Deus. Isso é a descida do Espírito Santo. É a promessa que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito para a gente. E quando Pedro começa a discursar, quando ele começa a falar, 3.000 almas se convertem. 3.000 homens, não é nem mulheres, não é nem contado mulheres, mas 3.000 homens se convertem, fora mulheres e crianças, no primeiro discurso de Pedro. Desse homem cheio de conflito, desse homem cheio de dificuldade, desse homem cheio de problema, e esse homem, no seu primeiro discurso, e fui buscar também o seu primeiro milagre. Atos capítulo 3, sobe ele e João para ir à igreja, e está aquele homem coxo de nascença. Jesus tinha passado por aquele homem? Tinha ou não tinha? Tinha. Jesus já no templo. Aleluia. Se aquele coxo estava ali há 32 anos, 30 e poucos, agora não sei se é 2, 6 ou 8, me ajude aí, Atos capítulo 3, Jesus passou por aquele coxo. Só que não foi através de Jesus que aquele coxo foi curado. Pedro chega agora, olha só, um homem que outrora era bem de finanças, bem estruturado, mas agora pega a senha aí.
Pega a senha. Um homem todo estruturado, fazendo pescador, com frotas de barco, agora está super feliz, alegre, indo ao templo, mas quando chega um pedinte, pedindo uma esmola, ele diz: não tenho prata Não tem ouro. e não tenho ouro. O louvor que é lindo fala disso aí. Meu Deus. Tenho, agora eu te dou. Aleluia. Mas agora que eu tenho, te dou, você quer? Louvado seja o teu nome, meu E Deus. aquele homem fica são. Então de que tu teme? É se de repente tu abrir mão do teu trabalho e tu pastorear, tu vai passar dificuldade? Ei, irmão, diante desse relato, esse homem não tem prata, não tem ouro, mas ele tem uma convicção tremenda, que não é o dinheiro agora que ele dá para aquele homem, mas agora é poder e unção. E aquele homem é curado. E agora esse mesmo Pedro está preso. Segunda Pedro, capítulo 1, 14 e 15, ele prediz sua morte. E aí eu não consegui achar relatos, Aleluia. mas Pedro, quando chega aqui em 2 Pedro, capítulo 1, 14 e 15, ele prediz a sua morte. Mas eu não li os capítulos decorrentes. Pedro, ele não quer ser crucificado igual a Jesus. Ele diz, 2 Pedro, capítulo 1, 14 e 15. Ele prediz a sua morte. Ele não quer ser crucificado igual a Jesus. Ele quer ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele entendia que ele não era digno de ser crucificado igual ao seu mestre. Ei, irmão, o pastor falando que a gente tem que temer a Deus sim, tem que ter medo de Deus sim. Tem gente, muitas das vezes, com Deus a gente brinca. Ah, Deus, eu não ganho. Deus, ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É assim, irmão. Mas só que de repente na minha vida e na tua vida não vai dar tempo de cada manhã se renovar, não. Porque ele tem pressa que quando eu e você não fazemos aquilo que ele quer, ele te tira de campo e coloca outro, para outro dar destino àquilo que ele quer completar. Ah, tu não quer não? Então ele envia outro. Aí eu fui buscar se Pedro é um desses que está relatado dentro dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. E eu ouvindo o texto, não fala o seu nome, mas fala dos mártires da igreja, dos homens que, com sua fé, ainda assim, não recebendo, fizeram com alegria os seus mártires. Aí fala de Estevão sendo apedrejado. Então, irmãos, concluindo todo esse apanhado que eu trago para mim e para você, Deus te chamou. Você tem essa convicção? Você é chamado do Senhor? Louvado seja o teu nome, Deus. Então, diante dessa convicção, agora cai por terra todos os seus achismos que você não tem condições de fazer a obra. Porque eu quis trazer um personagem que ele é muito importante na obra do Senhor, e esse homem tem vários adjetivos negativos, mas ainda assim Jesus conta com ele. Ainda assim, quando ele cai, Jesus estende a mão. Ainda assim, quando ele volta a fazer aquilo que ele sai, quando Jesus faz o convite, Jesus não o constrange, não fala besteira na cara dele, mas já tem alimento para ele. Glória a Deus.
Então não vai ser diferente comigo e contigo, irmão. Não espere palavras duras para que você tenhamos o compromisso que temos que ter. Não espere de repente alguém te espreitar na parede e falar aquilo que você tem que fazer, quando você já sabe o que você tem que fazer. Aleluia a Deus! Esse primeiro pastor da igreja, esse primeiro homem que traz aqui essa nomenclatura, né, de cuidador, ele teve um monte de dificuldades, mas não deixou de fazer a obra do Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque nessa noite do dia do pastor, né, que não é a data fixa, mas é o segundo domingo de junho, a gente possamos entender quem nós somos em Cristo. Porque muitas das vezes a obra não caminha pelos conflitos internos. Porque o Senhor já enviou, já designou, já falou como tem que fazer, só que o eu muitas das vezes atrapalha isso aqui crescer, isso aqui alavancar. Porque quem é o eu? É o crítico dentro de mim. É aquele que quer muitos argumentos para poder fazer a obra do Senhor. Ah, porque tem que ser assim quando eu acabar a faculdade, quando eu acabar isso, quando eu acabar aquilo, quando agora eu tiver mais tempo, quando meu filho crescer um pouquinho mais, daqui a pouco já tem outro, agora aquele vai ter que esperar o outro crescer, e quando que vai ser para fazer a obra do Senhor? E quando que vai ser para concluir as coisas na sua vida? Porque eu falo para você de cadeira, tem coisas que vai acontecer comigo, contigo, só quando você estiver dentro do querer e da vontade do Senhor. É verdade. Por mais que você tenha uma mão de obra tremenda, que você sabe fazer um monte de coisas, que você dá nó em pingo d'água, que você anda para cá, anda para lá, tu bota currículo aqui, tu entra, tu sabe fazer isso, aquilo. Meu irmão, se não for da vontade de Deus, todo esse instrumento vai virar esterco. Meu Deus! Porque não vai ser através desses instrumentos que Deus vai completar a obra sobre a tua vida. É verdade. Outro dia eu estava falando com uma amiga, eu falei muitas das vezes, esse amplitude de ferramenta que você tem na sua mão te atrapalha um pouco. Porque você corre de um lado, corre para o outro, faz aqui, faz acolá, que eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque enquanto eu tiver oportunidade, enquanto eu tiver situações, eu vou dando meu jeitinho. Só que o Senhor nessa noite me chama e te chama que não tem jeitinho. Aceita o convite que tu já recebeu lá atrás. Porque de todas as mensagens que eu vim ouvindo durante a semana, sexta e ontem, foi que a igreja não é para estar aqui sentada. Esse não é o papel da igreja. De domingo você vem, senta, se alimenta, recebe uma boa palavra, aí tu volta para a tua vida cotidiana de novo, segunda, terça, quarta, se quarta der eu entro, se não der eu não entro, quinta, sexta, sábado, vou lá de novo agora receber mais um pouco de alimento. Ei, não, isso não é igreja. A igreja ela tem que estar em movimento, e quando ela está em movimento é onde? É lá fora. Aqui dentro não. Aqui é para a gente se reunir, traçar estratégias, ou dar destino à estratégia, para durante a semana a gente começar a trabalhar, para garinhar pessoas para chegar aqui no domingo. Não para vir eu mais uma vez no domingo e ficar aqui sentado e ouvir uma boa palavra, um bom louvor. Não. Então que nessa noite possamos entender isso. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, né, por Deus ter me usado aqui neste lugar. Eu acredito que conseguimos botar algo e gravar no nosso coração, porque, irmão, de repente não vai termos mais outra oportunidade com uma palavra dessa. Amém? Amém. O Senhor ele me chama e te chama, mas se eu e você não quiser, Ele vai colocar o outro no nosso lugar e a gente vai ser desprovido de viver as coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Porque esse Pedrão, por ele aceitar o convite, ele está aqui dentro na Bíblia.
E aí? Qual legado você quer deixar? Meu Deus. Qual legado você quer deixar para as vidas que estão perto de você? Pessoas que estão sofrendo, querendo uma oportunidade. Aleluia, Eu Deus. deixo essa interrogação para mim e para você nessa noite. Amém? Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus.